Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Que alegria estarmos aqui juntos hoje, na continuidade desse retiro de carnaval, onde nós somos convidados, eu, você que está nos acompanhando, pela Fundação de Comunicação da TV Nazaré. Seja muito bem-vindo nesse dia, nesse momento, você e a sua família, para que nós possamos hoje mergulhar na palavra de Deus, no amor de Deus. Me chamo Diácono Rocha, diácono permanente da nossa Arquidiocese de Belém, provisionado os meus serviços na paróquia Nossa Senhora da Graça, que nós chamamos carinhosamente nossa amada Catedral de Belém. E hoje queremos te convidar, você, amado irmão, amada irmã, você e a sua família, para que nós possamos mergulhar nesse amor de Deus. E me preparando para este momento onde nós vamos partilhar a palavra, aonde nós vamos mergulhar nesse retiro de carnaval, onde nós nos retiramos um pouco para poder viver verdadeiramente a palavra de Deus. E o Senhor me dava essa expressão, esta frase no meu coração: você é muito amado por Deus, você e a sua família. Não sabemos como você se encontra hoje, meu amado irmão, amada família, mas saiba que você é muito amado por Deus e você é o nosso convidado para que nós possamos estarmos juntos neste momento e mais uma vez mergulharmos no amor de Deus, na palavra de Deus. A nossa gratidão para que você e a sua família, que nos permite entrar na sua casa, na sua intimidade. Por isso, mais uma vez, com o refrão desta música, vamos pedir o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo ele possa alargar os nossos corações, para que o Espírito Santo possa habitar os nossos corações, para que o Espírito Santo de Deus já possa começar a fazer os milagres e prodígios na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Cantemos mais uma vez: vem Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Mais uma vez, peça, diga: vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. E na certeza que o Espírito Santo de Deus, ele já age na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração em especial. Que bom que nós nesse carnaval escolhemos a melhor parte, de estarmos nos alimentando da palavra de Deus, de estarmos nos entregando ao Senhor. Essa é a melhor parte, né? Aonde nós temos essa convivência íntima com o Senhor. E nesse momento, amados irmãos, o tema que está sendo proposto para este momento, desse retiro de carnaval, essa preciosidade de Deus para cada um de nós, o tema da nossa pregação é fé e conversão. Olha que preciosidade que o Senhor nos propõe nesse momento, né? Onde nós estamos aqui reunidos em nome dEle. Fé e conversão. Quantos desafios nós enfrentamos em nossas vidas,
não é verdade? Quanto desafio talvez que você esteja passando hoje na sua vida, na sua casa. Muitas das vezes recebemos palavras que vão até desestimular a nossa caminhada, né? Muitas das vezes nós somos impelidos por aquilo que o mundo nos coloca e que vai abafando a nossa fé, né? Mas os planos de Deus para nós são outros, amados irmãos. Os planos de Deus para nós é viver com profundidade o amor de Deus, a palavra de Deus, né? Por isso que nesse momento que nós possamos assim fazer com que o plano de Deus possa reinar em nossas vidas. Por isso que é necessário, dentro deste tema que nós vamos desenvolver no decorrer deste momento, é necessário que nós possamos primeiramente já ir fazendo uma reflexão de como está a nossa fé hoje, como é que nós estamos cuidando deste dom de Deus que é derramado sobre nós. Mas vamos fazer essa canção, para que esta canção possa ser um momento também de oração, já pedindo mais uma vez para que o Espírito Santo vá abrindo o nosso coração, porque o plano de Deus é um plano perfeito para cada um de nós, onde o plano de Deus é perfeito para as nossas vidas, para a nossa família. Que nós possamos, desde já, ir cuidando deste dom de Deus, que é o dom da fé, tão importante para nós. Esse dom de Deus, que para nós é a base da nossa caminhada, seguindo os planos que Deus coloca para nós. Vamos cantar essa música, para que essa música possa já entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, tanto que nós choramos, na verdade, amado irmão, amada irmã. Me arrependo dos meus planos, que muitas das vezes nós não entregamos nossos planos ao Senhor. Sem ti nada poderei fazer, nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, Senhor. O meu próximo minuto é meu próximo minuto é teu, Senhor. E se não for assim, não me deixe. Eu dou minha mão para ti. Eu fecho os olhos e confio em ti. Confio completamente em ti, Senhor. Leva-me, Senhor. Mais uma vez. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe. Eu dou minha mão para ti. Eu fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. É assim hoje que o Senhor quer nos acolher, quer acolher a cada um de nós, quer acolher a você, meu amado irmão, minha amada irmã, amada família. Seja muito bem-vindo neste retiro de carnaval mais uma vez. Você é uma preciosidade para o Senhor, para Deus. Eu já vou pedindo para que você, amado irmão, amada irmã, onde quer que você esteja, né? Caso você esteja perto da sua palavra de Deus, que você já possa ir pegando a sua palavra de Deus. Mais uma vez lembrando que o tema desta pregação, fé e conversão. E nós já começamos a conversar, já começamos a colocar que a fé é um dom
de Deus, conforme nós temos na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, onde fala para nós o Senhor: porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. A palavra nos ensina, né? É um dom, é uma graça que é derramada sobre cada um de nós, para que nós possamos caminhar firmes com o Senhor, né? Pode ser que hoje essa palavra de Deus te encontre, né, no momento tão difícil da sua vida, amado irmão, amada irmã, mas que nós possamos, né, olhar para o Senhor e dizer para o Senhor que Ele é a nossa salvação, a única salvação para cada um de nós. E eu peço também para que você possa também pegar a sua palavra mais uma vez e que nós possamos ir no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 27 a 30, aonde essa palavra para nós diz, né, para nós, aonde nós temos nas Sagradas Escrituras vários trechos aonde o Senhor, Ele, como se fosse testar a fé de cada um de nós, né? Vários trechos na Sagrada Escritura, na Bíblia, né? Para que nós possamos bem entender, aonde o Senhor fala da fé, aonde o Senhor clama pela fé, aonde o Senhor olha para cada um de nós e pede uma demonstração da nossa fé, de tantos milagres e prodígios que o Senhor continua fazendo em nossas vidas, né? Tantos milagres, e Ele quer fazer estes milagres, quer fazer prodígios, quer derramar sua graça na sua vida, amado irmão, amada irmã. Então a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 9, versículos de 27 a 30, fala para nós assim: partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: seja-vos feito segundo vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus em tom severo: vede que ninguém o saiba. Que maravilha, essa palavra de Deus vem para nós. A força da fé daqueles homens, desses homens, que vendo Jesus passar, gritavam, exclamavam: Filho de Davi, tem piedade de nós. E é assim, amados irmãos, que muitas das vezes nós temos que nos comportar perante ao Senhor. Muitas das vezes nós temos que dizer para Ele, de clamar, de suplicar: Filho de Davi, tem de piedade de cada um de nós. Ao exemplo desses homens, onde cada fé desses homens, fé que aproximaram esses homens do Senhor, e essa aproximação do Senhor implica esse testemunho de se lançar, de confiar no Senhor, como esses homens confiaram no Senhor, se lançando ao encontro do Senhor, sendo ousados no Senhor. Amados irmãos, quando nós falamos deste dom tão precioso de Deus para nós, o dom da fé, nos traz também a ousadia que nós temos que ter. A fé é uma decisão, a fé é uma adesão ao Senhor. E hoje o Senhor nos clama, hoje o Senhor nos chama também. Sim, Ele fala com cada um de nós, para que nós possamos olhar para Ele, para que nós possamos confiar nele, para que nós possamos fazer como esses homens fizeram, para que este milagre fosse realizado, onde eles suplicaram pela presença do Senhor, aonde eles chamaram a atenção do Senhor. E o Senhor hoje nos pergunta: credes que eu posso fazer isso? A fé, amados irmãos, é um olhar sobrenatural. A fé, amados irmãos, é uma decisão pelo Senhor, é viver com Ele, para Ele, por Ele. A fé é
ter certeza do que não se vê, amados irmãos. A fé é mais do que o nosso olhar humano. A fé nos traz um olhar sobrenatural para tudo aquilo que nós estamos passando. Como diz o Evangelho, né? Como o Senhor perguntou para aqueles homens: credes que eu posso fazer isso? No início deste momento, nós perguntamos a cada um de vocês, amados irmãos e irmãs, né, que nos acompanham pelas redes de comunicação da Fundação Nazaré. Perguntamos como é que anda a sua vida, como é que anda a sua família. Talvez hoje você esteja enfrentando tantas situações que fazem até que você se enfraqueça um pouco na sua fé. Mas essa palavra de Deus vem para nós como um bálsamo. Essa palavra de Deus também vem para nós como uma força do céu, para dizer para nós que nós temos sim que nos entregar ao Senhor, que nós temos que tomar essa decisão aonde nós optamos sim de dizer que o Senhor é o único Salvador. A fé é uma virtude teologal, vem de Deus derramado sobre nós gratuitamente. Desse modo eu e você somos chamados não apenas a preservar e viver a fé, amados irmãos, mas também a professá-la, a professar esta fé, amados irmãos. Nós somos convidados, como esses homens, né? Esses homens que foram recomendados por Jesus, apesar, né? Para que não saibam, né? Mas, se nós continuarmos no Evangelho, nós vamos perceber, né? No versículo 31, espalharam a sua fama por toda a região. Os homens saíram louvando e bendizendo ao Senhor por este milagre que aconteceu, amados irmãos. E é assim, amados irmãos, dentro desse contexto, qual é a cegueira que você quer que o Senhor hoje cure na sua vida, na sua família? Qual é a cegueira espiritual que você, amado irmão, hoje quer que o Senhor vá até você, te socorra? Qual é a cegueira espiritual que o Senhor precisa curar na sua casa, na sua família? Talvez a falta de perdão, talvez a falta de fé, não é verdade, amados irmãos? Dentro desse contexto, só para vocês terem uma ideia, amados irmãos e irmãs, uma revista de grande circulação na mídia fez uma publicação de uma consulta a muitos brasileiros, né, onde perguntavam quem acreditava em Deus, né? E olha só, amados irmãos, 70% da população brasileira acredita no Senhor, né? Acredita em Deus, né? Mas como é que nós estamos acreditando no Senhor? Como é que nós estamos crendo no Senhor, se nós não vivemos esta fé em comunidade, se nós não vivemos essa fé com os nossos? Como viver essa fé no Senhor sozinho? Como viver essa fé no Senhor isoladamente? Não temos, amados irmãos, como viver assim, né? A fé nos faz aderir definitivamente a Jesus Cristo. E quando a fé nos faz aderir a Jesus Cristo, nos faz aderir também à sua igreja, à sua comunidade. Então, amados irmãos, que nós possamos, nesse momento, elevar as nossas mãos aos céus, amados irmãos, e clamar mais uma vez pela presença do Espírito Santo que vai nos ajudar. Nós já vamos fazer um pequeno intervalo, amado irmão, um pequeno intervalo para que você possa chamar mais os seus familiares, para que possam participar desse nosso retiro de carnaval, para que os outros familiares, chame os seus vizinhos, seja ousado na sua fé, na verdade, chame os seus vizinhos com a alegria no coração, para que eles possam participar deste momento juntamente conosco, para que nós possamos fazer os planos de Deus, os nossos planos. Por isso, amado irmão, não saia, né? Saia só apenas para chamar os seus vizinhos, os seus familiares, tá bom? Mas volte logo, que nós já vamos fazer um intervalo, mas daqui a pouco nós voltaremos para continuar esse retiro de carnaval. Cantemos com alegria, com amor, teus planos. Os meus passos são teus, Senhor. O meu próximo minuto é teu, Senhor. E se não for assim, não me deixe.
eu dou minha mão para ti. Eu fecho os olhos e confio em ti. Confio completamente em ti. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vamos cantar com alegria. E o meu coração, E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que é o meu lugar. e já vamos te acolhendo mais uma vez, amado irmão, amada irmã, amada família, nesta volta, deste pequeno intervalo, que tivemos, para que você pudesse chamar a sua família, seus vizinhos, para que possamos continuar, saboreando a palavra de Deus, mergulhando neste amor de Deus, Lembrando que o nosso tema desta pregação, fé e conversão, naquilo que nós já conversamos, naquilo que nós já demonstramos, que precisamos cuidar do dom da fé, esse dom tão precioso que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Com a fé, amados irmãos, nós podemos caminhar, trilhar os caminhos do Senhor, A palavra de Deus também nos ensina, E o Senhor vem colocar para nós, através da palavra de Deus, se nós tivéssemos pelo menos a nossa fé como um pequeno grão de mostarda, nós poderíamos fazer tantas coisas com o Senhor, não é verdade? Mas, amado irmão, amada irmã, independente de como você esteja hoje, o Senhor te convida para derramar esta palavra de Deus na sua casa, na sua família. Amados irmãos, quando nós aderimos verdadeiramente ao Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós tomamos a decisão de aderir ao Senhor, de dizer, de professar, de testemunhar que o Senhor é a única salvação, que Jesus Cristo é o único Senhor das nossas vidas, isso gera consequências na nossa vida, isso gera mudanças na nossa vida, amados irmãos. Quando nós nos decidimos de dizer que o Senhor é o Senhor da nossa casa, que Jesus é o Senhor da nossa casa, que nós nos submetemos a Jesus Cristo, isso vem trazer transformações na nossa vida, amados irmãos. Ora, amados irmãos e irmãs, a sincera e autêntica conversão é gerada numa vida no Espírito Santo. E quem é o nosso batizador? É Jesus Cristo, que envia o seu Espírito para cada um de nós. E o Espírito Santo vem nos ajudar nessa conversão, porque a autêntica fé em Jesus causa modificações nas nossas vidas, causa mudanças na nossa vida, amados irmãos. E nós sabemos que essas mudanças, elas não são fáceis de serem colocadas no nosso dia a dia, na nossa família. Nós sabemos, não é verdade? A nossa humanidade, tem limitações, amados. Mas quando nós estamos e permitimos que o Espírito Santo possa entrar no nosso coração, amados irmãos, nós percebemos que nós temos uma força que vem do alto, uma força que é derramada sobre cada um de nós no nosso batismo. Uma das consequências do batismo sacramental é receber e ser morada do Espírito Santo de Deus, amados irmãos. E o Espírito Santo de Deus, ele vem nos ajudar para que nós possamos ter paciência, serenidade, perseverança na verdade do Evangelho. Não é verdade, amados? O Espírito Santo vem nos trazer essas condições para que nós possamos caminhar com o Senhor na mudança de vida, na conversão. Amados irmãos, quando nós acreditamos no Senhor e quando nós aderimos verdadeiramente ao Senhor, o Senhor, ele vai podando muitas coisas em nossa vida. Ele vai podando muitas coisas na nossa vida para que nós possamos verdadeiramente galgar e caminhar numa mudança, numa conversão de vida, para que nós possamos nos tornar
homens e mulheres novos, uma família nova. E muitas das vezes, amados, a conversão é mudança. A conversão é mudança do rumo da nossa vida, é tornar-se homem e uma mulher novos. O caminho não é fácil, caímos, não é verdade? Levantamos. A caminhada é assim, caímos, levantamos. Mas quando nós estamos caminhando com Jesus, podemos até cair, mas nós não somos derrotados, amados irmãos, porque o Senhor vem novamente em nosso encontro e nos levanta para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Mas assim, amados irmãos, a fé que somente Jesus Cristo salva é maior, somente o Espírito Santo nos conduz a uma transformação de vida. A fé em Jesus faz com que nós possamos ser morada do Espírito Santo, e esse Espírito Santo vem nos trazer esse amor sem medida para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida. O testemunho, participação, não é verdade, amados? O testemunho da nossa fé é um testemunho que deve ser realizado em comunidade, como nós já dissemos anteriormente. É preciso testemunhar a nossa fé juntamente com os nossos irmãos, com nossos familiares. Nós não conseguimos testemunhar a nossa fé sozinhos, amados, porque sozinhos nós somos presas fáceis para aquilo que o mundo hoje nos proporciona, para aquilo que o mundo hoje quer nos colocar na nossa casa, na nossa vida. Por isso que há necessidade de nós vivenciarmos a nossa fé em comunidade, para que nós possamos caminhar na ajuda dos irmãos nesse processo de conversão. E como nós já dissemos também, o processo de conversão é um processo lento, não é no dia para a noite. É um processo que nós entregamos ao Senhor a nossa vida, a nossa caminhada. Dizer para vocês, amados irmãos, e para onde quer que eu vá, eu sempre digo que eu sou oriundo deste movimento belíssimo da nossa igreja católica, Renovação Carismática Católica, aonde, amados irmãos, na Renovação Carismática Católica eu aprendi a rezar, a orar, aonde eu aprendi a viver os sacramentos da igreja, e foi num seminário de vida, amados irmãos, seminário de vida no Espírito Santo, há aproximadamente 10, 12 anos atrás, aonde participei deste seminário, aonde este seminário me colocou impactante o amor de Deus na minha vida. E logo no primeiro tema, eu me recordo muito bem deste seminário, o amor de Deus. Eu vim assim, olhei e descobri que Deus me amava e me ama profundamente, que eu sou um filho de Deus, né? E esse seminário de vida fez com que, amados irmãos, aquela fé que estava adormecida, aquela fé que estava enfraquecida, pudesse se fortalecer e pudesse tomar a decisão de colocar Jesus como o único Senhor e Salvador da minha casa, da minha família, do meu matrimônio, amados irmãos. E quando eu aderi, quando eu decidi por essa fé, decidi por esse Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, as mudanças começaram na minha vida, as mudanças começaram na minha família, na minha casa, amados irmãos. Amados irmãos, as mudanças começaram a acontecer porque eu colocava toda a minha esperança, toda a minha espera no Senhor, como eu coloco hoje, até hoje, e continuarei colocando toda a minha espera e minha esperança no Senhor, porque a esperança está em Jesus Cristo, nós sabemos disso. E tudo começou a mudar, tudo começou a modificar na minha vida. Tudo começou a se converter, as mudanças, as conversões, tudo para o bem, tudo para poder caminhar com o Senhor, tudo para poder entregar a nossa vida ao Senhor, amados irmãos. A fé em Deus nos faz repudiar o mundo de hoje. Isso, amados, isso que aconteceu comigo, neste pequeno testemunho, muitas mudanças, um repúdio daquilo que o mundo nos propiciava, pois Deus é amor, o amor que vem de Deus nos transforma, e essa fé no Senhor faz com que nós conheçamos esse amor de Deus, esse amor
que cuida de nós, esse amor de Deus que faz trilhar um caminho diferente do mundo, mas um caminho que vai aderir ao reino de Deus, um caminho que nos leva à santidade. Amados irmãos, quantos exemplos, quantos testemunhos na Sagrada Escritura de homens que se converteram ao Senhor. Nós lembramos aqui de Paulo de Tarso, né, que era o perseguidor da igreja e que se transformou depois em São Paulo, né? Naquele encontro impactante com o Senhor, né, que ele teve, de que ele experimentou o amor de Deus, por mais que ele fosse naquele momento um perseguidor da igreja, né? Mas ele experimentou este amor que tudo cura, liberta e restaura, e da mudança de vida, da conversão de vida, não é isso, amados? Deste homem, uma das colunas da fé da nossa igreja. Então, amado irmão, amada irmã, amada família, neste retiro de carnaval, você é convidado a ter esse encontro impactante com o Senhor, esse encontro impactante com Jesus Cristo, de deixar levar-se pela ação do Espírito Santo, porque nós sabemos que a conversão ela é gradual, ela é contínua, ela não termina na nossa vida, não existe nenhum convertido sobre esta terra, porque a conversão ela é contínua, é uma batalha no dia a dia, não é verdade, amados irmãos, que nós enfrentamos, mas nós necessitamos dessa força do Espírito Santo para continuar nessa caminhada, essa caminhada de conversão que faz deixar para trás os frutos da nossa vida, os frutos da carne, que nós conhecemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ali no versículo 21, 22, que fala dos frutos da carne e os frutos do Espírito Santo. E quando nós aderimos a esta fé no Senhor, quando nós aderimos ao Senhor, amados irmãos, esta conversão faz com que nós deixemos muitos vícios que nós éramos apegados anteriormente, muitos vícios que hoje estão na nossa casa, na nossa família ainda, né? Talvez você esteja ainda com esses vícios da carne, esses frutos da carne na sua casa. Mas, amado irmão, nesse retiro do carnaval você é convidado a esta mudança de vida, você é convidado a renovar a sua casa, a renovar a sua família. E como lá prevê, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que nos ensina dos frutos do Espírito Santo, para que os frutos do Espírito Santo, ele possa estar impregnado na sua casa, na sua família, na sua vida. E em especial, o amor seja derramado na sua casa, porque a fé em Jesus, a fé no reino de Deus, a fé em Deus, faz com que nós conheçamos que Deus é amor, e que Ele tem amor por cada um de nós. Aí, amados irmãos, a caminhada de conversão nos faz deixar para trás os frutos, né? Como nós já colocamos aqui para vocês, para nos ajudar neste caminho de adesão à nossa fé, pela conversão à palavra de Deus, nos ajuda. Ela nos ajuda nos dando algumas ferramentas, alguns instrumentos que vai nos ajudar nessa caminhada de adesão à nossa fé pela conversão. Aí eu vou dizendo aqui, amados, justamente aquilo que a palavra nos coloca, e vou citar as citações bíblicas para que vocês possam, né, depois olhar com mais calma, né? Mas assim, amados, reconhecer que preciso ser transformado. Você precisa reconhecer isso, amado irmão. Isso vem para você, vem para mim, para a sua família, para a sua casa. Precisamos reconhecer que precisamos, né, ser transformados pela palavra de Deus. Que nós somos essa pedra bruta, que precisamos nos entregar e a palavra de Deus ir podando essa pedra bruta que existe, que somos nós. Isso está lá no Salmo 50, versículos 5 e 8. Precisamos ainda, amado irmão, isso vai também para você, para a sua casa, para a sua família. Precisamos arrepender-se de nossos pecados,
Você precisa, eu preciso, a sua família precisa se arrepender verdadeiramente dos pecados, para que nós possamos sermos homens e mulheres novos. Isso você pode anotar, está lá no Salmo 50, versículo 19, amados irmãos. Nós precisamos, amados irmãos, também, aquilo que a palavra nos ajuda, confessar os pecados para a absolvição. Precisamos, amados irmãos, nessa caminhada de fé, nesta caminhada de conversão, nós precisamos buscar o sacramento da confissão. Está lá no Salmo 31, versículo de 3 a 5. Precisamos verdadeiramente nos entregar na confissão, nos entregarmos aos nossos padres, ao nosso sacerdote, e nós abrimos o nosso coração, fazendo uma confissão profunda, porque a fé em Jesus Cristo nos faz afastar daquelas coisas velhas, daqueles vícios velhos, não é verdade? Que nos prendia no pecado. Então por isso, amados irmãos, que a palavra vem nos oportunizar isso, confessar os pecados para a nossa absolvição, para nos ajudar nessa caminhada de conversão definitiva, de conversão fortalecida na palavra de Deus. Aquilo também que a palavra de Deus nos ensina, abandonar o pecado, mudar de direção. Quando nós entregamos a nossa vida, quando nós confessamos os nossos pecados, é porque nós queremos abandonar aquilo que nos atrapalha. E a misericórdia de Deus é derramada sobre cada um de nós neste momento da confissão. E esse encontro, essa experiência com a misericórdia de Deus faz com que nós abandonemos aquilo que nos escraviza, aquilo que ainda nos atrela ao pecado. Por isso a decisão, por isso a necessidade, amados irmãos, de depois da confissão, de abandonar definitivamente aquele pecado, mudar de direção. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E, amados irmãos, dar testemunho de vida nova. É isso, amados irmãos, amada irmã, que nós te convidamos hoje a dar esse testemunho de vida nova, você, a sua família. Isso, amados, depois que nós aderimos, depois que nós nos entregamos ao Senhor, depois que nós nos decidimos definitivamente e autenticamente em seguir Jesus Cristo, nós temos que dar esse testemunho de vida nova, desse renovo na nossa casa, na nossa família. E hoje a palavra de Deus, este tema de fé e conversão, nos convida a isso, amada família, nos convida a esta conversão, a essa mudança de vida, aonde nós encontramos em tantos trechos da nossa Sagrada Escritura, essa mudança de vida, esse confiar. E, amados irmãos, não podemos esquecer neste momento um exemplo de fé para cada um de nós. O exemplo de fé de Nossa Senhora, que na anunciação do anjo Gabriel confiou, se entregou completamente aos planos de Deus. E é assim hoje que nós somos convidados pelo Senhor. Nós somos convidados a renovar a nossa fé. Nós somos convidados a fortalecer a nossa fé. Nós somos convidados a fortalecer essa nossa caminhada de conversão. E somente no Espírito Santo é que nós podemos dizer que Jesus Cristo é o único Salvador na nossa casa e na nossa vida. É apenas no Espírito Santo que nós podemos caminhar nessa caminhada difícil que nós sabemos que é um caminho da conversão, que é esse caminho que nos leva ao reino de Deus, amados. Então por isso eu já vou te convidando, você que está na sua casa, onde quer que você esteja, nos acompanhando, se você puder ficar de pé, fique de pé, se você puder ficar, mas que você possa estender as suas mãos aos céus neste momento, e que você possa ir clamando verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, para que Ele transforme, para que Ele comece
comece a transformar o nosso coração, comece a transformar as nossas vidas, para que o Espírito Santo possa renovar a nossa fé, para que o Espírito Santo possa fortalecer a nossa fé, para que o Espírito Santo possa nos ajudar, nos auxiliar nesse caminho autêntico de conversão, de mudança de vida. Que você possa dizer, amado irmão, amada irmã, família, diga isso ao Espírito Santo de Deus: eu quero ser um homem novo, eu quero ser uma mulher nova, eu quero fazer a minha família uma família renovada no Espírito Santo. Eu quero fazer a minha família renovada no batismo do Espírito Santo. Eu quero fazer a minha família renovada nos caminhos para o Senhor. Eu quero viver a minha fé em comunidade. Eu quero viver a minha fé na igreja. Eu quero viver a minha fé me engajando na igreja, porque a fé, amados irmãos, faz com que nós possamos sair do nosso conforto, para que nós possamos servir ao Senhor, servir ao próximo. Então é isso que a palavra nos convida hoje. Você com as suas mãos erguidas para o céu, peça ao Espírito Santo de Deus para que possa te ajudar, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer de ti uma família nova, um homem novo e uma mulher nova. Porque só assim, amados irmãos, é que nós vamos caminhando para a nossa conversão sincera, para a nossa mudança de vida, só nos entregando completamente ao poder do Espírito Santo, com fé, com autêntica fé, com força, com profundidade, com decisão, é que nós possamos, amados irmãos, galgar o reino dos céus, galgar o céu, galgar a santidade, porque nós fomos criados para sermos santos, e é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Talvez você hoje esteja vivendo um momento difícil na sua vida, mas creia no Senhor, tome a decisão de aderir ao Senhor neste momento, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa te dar um olhar sobrenatural, para que Ele possa dizer para ti: não, amado irmão, amado filho, amada filha, tem jeito sim, para que o Espírito Santo possa fortalecer e renovar a nossa fé. Por isso vamos cantar, usar desta música, um grande momento de louvor, de oração ao Espírito Santo de Deus, ao reino dos céus, para que nós possamos fortalecer e renovar a nossa fé. Me contaram que o Senhor ia passar. É isso que o Senhor está fazendo, nossa vida hoje está passando por nós. E que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim. É assim que o Senhor quer que renasça dentro de nós. A fé, o amor. Que há muito eu já não tinha. Talvez você esteja assim hoje, meu amado irmão. Eu senti meu coração. Nosso coração está explodindo de amor do Senhor. Arder, e eu gritei para o Senhor me responder. Suplique, grite. Isso, se for necessário, grite. Jesus, filho de Davi, me cura. É isso que Ele quer fazer contigo hoje, meu amado irmão, amada irmã. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra a minha fé. É assim, amado. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra a minha fé. É assim, amados irmãos, que nós professamos a nossa fé. É assim que nós entregamos. Queremos te agradecer, amado irmão, amada família, por nos ter permitido entrar na sua casa, por nos ter permitido de anunciar a palavra de Deus, essa palavra que renova, essa palavra que nos cura, essa palavra que nos liberta. Que nós possamos, amados irmãos, aderir, tomar essa decisão hoje, na sua vida, de aderir, de dizer para o Senhor Jesus Cristo que Ele é o único Senhor da nossa casa e da nossa vida. Gratidão pela tua permissão de entrar na sua casa hoje, para poder derramar esta palavra de Deus que cura e nos salva. Vamos cantar mais uma vez para finalizar este momento, amado irmão, amada irmã.
Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra Mais uma minha vez esse fé. refrão, cantemos. Jesus, filho Com de alegria. Davi, me Com alegria, cura. hoje ter experimentado esse amor do Senhor na nossa casa, na nossa vida. É as maravilhas do Senhor sendo derramadas sobre nós. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé.